Bom dia, pessoal. Professor Fernando Gaburri falando sobre temas atuais de direito civil. Nesse momento, eu gostaria de falar de um tema ligado ao enriquecimento sem causa. O enriquecimento sem causa e o lucro da intervenção. O enriquecimento sem causa está tratado no Código Civil dentre os atos unilaterais de vontade, que são aqueles atos que decorrem da vontade de uma única pessoa e que geram efeitos jurídicos. Os atos unilaterais, como os contratos, existem as pessoas do credor e do devedor. Porém, basta para a formação do ato unilateral de vontade, como o próprio nome já diz, uma única vontade, sem que seja necessária a convergência de duas ou mais vontades, como nos contratos. Bom, a disciplina dos atos unilaterais de vontade inicia-se no artigo 854 e vai até o 886 do Código Civil. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre o enriquecimento sem causa, que está tratado nos artigos 884 e o artigo 886. A finalidade da obrigação decorrente do enriquecimento sem causa é de mover de um patrimônio patrimônio valores nele indevidamente acrescentados, e com base num princípio que vem desde o direito romano, o de dar a cada um o que é seu, sum quic tribuere. O artigo 884 do Código Civil diz: aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente oferido, feita a atualização dos valores monetários. Para que alguém reclame sobre o enriquecimento sem causa, deverá ajuizar uma ação chamada actio in reinverso, ação de enriquecimento sem causa, que pressupõe 3 requisitos. O primeiro deles, que tem havido de uma parte o enriquecimento com o consequente empobrecimento da outra parte. Então, esse primeiro requisito é o requisito do deslocamento patrimonial. Desloca-se patrimônio do que empobreceu para que o enriqueceu. O segundo requisito é o liame de causalidade entre esse enriquecimento e esse empobrecimento. E o terceiro, que esse enriquecimento careça de uma justa causa. Bom, o artigo 886, então, diz: não caberá a ação de enriquecimento sem causa se a lei conferir outros meios para o ressarcimento do prejuízo sofrido. E aqui é o grande ponto da nossa discussão. O STJ, recentemente, no final do ano de 2018, reconheceu a tese do lucro da intervenção. Foi no RESP 1.698.701, proveniente do Rio de Janeiro. O Instituto da Responsabilidade Civil nem sempre é suficiente para a reparação do dano, porque às vezes o ato ilícito causa ao infrator traz ao infrator uma vantagem maior do que o dever de indenizar. E isso ocorreu num caso de uma famosa atriz da Rede Globo, que teve a sua imagem vinculada a um produto farmacêutico, um produto detox, sem a sua autorização. Se fosse apenas para a reparação do dano material e do dano moral dessa atriz, o interventor, aquele que ingressou no direito alheio sem autorização, obteria um lucro acima do que aquilo que teria que pagar de indenização para a atriz. Então, se o lucro obtido exceder a extensão do dano, o ofensor, além de reparar pelo dano moral e material, deverá restituir à vítima o lucro obtido com o uso indevido do seu direito, que no caso foi a imagem alheia. A imagem alheia é utilizada com fins econômicos e comerciais e, portanto, enriqueceu-se ilicitamente com a exploração do direito alheio. O grande ponto é como verificar o quanto a ser reparado no caso do lucro da intervenção. Bom, o valor do enriquecimento, segundo a jurisprudência, o precedente firmado pelo STJ, seria o seguinte: primeiramente, verifica-se qual foi o acréscimo patrimonial obtido pelo interventor, que no caso foi a empresa farmacêutica. Faz-se então a diferença do patrimônio dessa pessoa jurídica antes da intervenção e depois da intervenção nos direitos daquela atriz. Na sequência, analisa-se o grau de contribuição do interventor enriquecido e do titular do direito prejudicado. No final, partilha-se proporcionalmente o lucro entre ambos.
desde que a indenização não seja inferior ao valor real do bem sobre o qual recaiu a intervenção, que deve ser o mínimo a ser reparado. Então vamos imaginar que aquela empresa farmacêutica obteve, com aquela propaganda publicitária, uma renda, um incremento patrimonial de 10 milhões de reais, uma suposição. Neste caso, como este foi o aumento patrimonial após a intervenção, essa vai ser a base de cálculo. Desses 10 milhões, verifica-se qual foi a contribuição do interventor dessa empresa de cosméticos, com a sua expertise, a sua experiência no mercado, e qual foi a participação da atriz para que o lucro chegasse a esse patamar. E esse valor vai ser proporcionalmente dividido conforme a participação de cada um. Porém, a indenização a ser paga à atriz não pode ser inferior ao valor do bem lesado, que seria a sua imagem a sua imagem utilizada com fins econômicos e comerciais sem a sua autorização. Essa então, queridos amigos, foi a tese do lucro da intervenção trazida a lume pelo Superior Tribunal de Justiça em outubro de 2018, que se refere ao Instituto do enriquecimento sem causa, que é uma das espécies de ato unilateral de vontade. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.